Bom, os nossos entrevistados são os deputados Henrique Fontana e Paulo Teixeira, que vão falar sobre a PEC das diretas. Em que consiste essa PEC? Tudo bom, Nassif? Cumprimentar, né, todos os internautas que estão nos acompanhando pela TV GGN. A PEC ela nasceu da seguinte visão: sempre o caminho para chegar ao poder, na presidência da República, um governador de estado ou um prefeito, deve ser o voto direto do cidadão. Então, qualquer caso em que o chefe do executivo, um presidente da República, um governador ou um prefeito, ele seja retirado do poder ou ele renuncie, né, um impeachment, uma renúncia, a morte de um presidente. Então, por exemplo, quando o Temer conspirou para derrubar a Dilma junto com a Aécio, todo o processo, né, de impeachment fraudulento, do golpe institucional, o Temer já saberia que ele teria que passar por uma nova eleição direta, porque a PEC diz que se cair o presidente, o povo vai votar 90 dias depois um voto direto de novo para escolher um novo presidente. Que é o que havia em 64 também. Exatamente. Agora, no plano político, quer dizer, a gente vê que o antipetismo, especialmente o antilulismo, ainda tem uma força política muito grande. Que a gente vê essa frente começar a diluir um pouquinho, mas essa força política continua muito grande. Você acha que vocês conseguem agregar votos do centro, centro-direita, contra esse avanço da ultradireita representado aí pelo Bolsonaro? Eu acho que o Fontana ele pode relatar melhor, Nassif, o processo de coleta de assinaturas. Né? E no processo de coleta de assinatura, eles assinaram também dando apoiamento a esse processo. Né? Mas antes do Fontana falar, eu só queria dizer para você o seguinte: esse modelo brasileiro, ele é um modelo que ele vem subvertendo a soberania popular. Sim. Você elege o presidente, dias depois há uma conspiração para tirá-lo e, portanto, se acontecer isso, que o povo escolha o próximo dirigente do país e não fique num arranjo que muitas vezes é um arranjo parecido com o do parlamentarismo, né? Quer dizer, é um arranjo em que você tem um voto de desconfiança e aí o parlamento troca e vai trocando sem fim. Sem que o presidente tenha o poder de também de desmanchar o parlamento para novas eleições. Né? É isso. Exatamente, em lugar do parlamento. Então, o que, por exemplo, nós tivemos na antessala, né, só para falar do mandato passado, né? Quer dizer, primeiro houve todo o processo conspirativo que terminou cassando de forma ilegítima o mandato da presidenta Dilma. Depois houve toda aquela denúncia que envolveu a gravação, né, com o Joesley, JBS, e ali o Temer chegou a balançar, né, para eventualmente ser retirado. Teria sido bom para o Brasil que ele tivesse sido retirado ali, mas depois ele fez maioria no Congresso e permaneceu. Naquele momento, inclusive, nós tivemos na antessala de quase ter uma eleição indireta, onde 100 milhões de brasileiros seriam substituídos por um novo acordo entre 300 deputados. Eram os deputados que iam eleger o presidente da República. Então, a PEC que nós apresentamos e as assinaturas que o Paulo Teixeira me pedia para relembrar aqui, ele também ajudou a coletar muitas, né? Elas são assinaturas pluripartidárias. Tem gente do PSL que assinou, tem gente do DEM que assinou, tem gente do PSDB que assinou, do PT. A minha avaliação, Nassif, que para a tramitação de uma PEC como essa, ela depende da conjuntura política. Né? Porque, lógico, tem pessoas que... Eu chamo a PEC de PEC das diretas e eu, de fato, defendo a PEC. Vinha há muito tempo pensando nisso. Logo que estourou a tentativa, né, do impeachment, que terminou acontecendo há 4 anos atrás, eu comecei a pensar, mas isso aqui em municípios está acontecendo muito. Nassif. Muito. Às vezes o prefeito e o vice se desentendem, fazem uma articulação numa Câmara de Vereadores com 11 vereadores, articula lá 7 vereadores, por motivo fútil, caça o prefeito dentro de um acordo espúrio, muitas vezes, que caça o voto direto. Então, dentro desse processo de crise, caos institucional que a gente está vendo, está virando uma coisa muito comum caçar um mandato desta forma.
Então, isso termina sendo, né, eu apelido a PEC de PEC das diretas. Do ponto de vista institucional, ela é para dar uma estabilidade institucional, ou seja, qualquer vice que fizer uma aliança, ele sabe que está sendo eleito para ser vice durante os 4 anos. Né? Do jeito que você falou aí, isso aí acaba tendo uma abrangência federativa. Interessa aos governadores, interessa aos prefeitos. Aí realmente se monta uma frente, né? Exatamente. E aí tem a coisa, né? Algumas pessoas, quando a gente pegava a assinatura ali no cafezinho, mas isso aqui é PEC então anti-Mourão. Digo, olha, não sei se tu já está pensando que eventualmente o Bolsonaro, de fato, o governo dele começou muito mal, como a gente esperava. Eu acredito que o governo está se fragilizando muito, mas de qualquer maneira o nosso objetivo qual é? É garantir ao povo brasileiro um processo de, vamos dizer assim, de segurança constitucional. Não vai ser fácil chegar nos 308 votos 2 vezes e aprovar no Senado, mas se a conjuntura vem, por exemplo, tem momentos que uma PEC é aprovada em uma semana. Né? Quer dizer, tem uma crise, tu pode aprovar uma PEC dessas em questão de uma semana. Né? Tá. Como é que vocês estão vendo aí essa tentativa de reinstitucionalização, a PGR começando a atuar mais, o Supremo sendo mais assertivo? Dá para perceber alguma mudança nos ventos aí do estado de exceção? Eu acho que há uma mudança de ventos, Nassif. Veja, a constituição daquele fundo pelo Ministério Público do Paraná, né? Aquele fundo que foi tido num acordo entre o Departamento de Justiça americano, a Petrobras, o promotor e o Ministério Público do Paraná, né? Quando eles constituíram um fundo, a reação do Supremo foi muito boa e a reação da PGR também. A própria PGR pediu a anulação do fundo no ADPF, assim como também o Supremo deu uma liminar pela mão do Alexandre de Moraes contra a constituição daquele fundo. Depois também, quando houve o tema da competência da Justiça Eleitoral também, não é? E há uma série de medidas que, na minha opinião, vão fazendo um novo alinhamento contra o Estado policial, contra o Estado de exceção. Veja, Nassif, se constituiu, você sabe bem, o fundo, inclusive eu quero te parabenizar, eu te considero, sem querer fazer assim, te elogiar porque estou conversando, mas um dos melhores jornalistas investigativos do Brasil. Esse negócio do fundo, quem revelou para o Brasil foi você, e as consequências foram muito positivas daí para frente. Mas eles constituíram uma força-tarefa. Esse negócio de força-tarefa é uma coisa que a gente tem que ver também. Estado policial. Você faz um Estado policial, não tem mais promotor natural, não tem mais funcionamento constitucional do Ministério Público. Isso era uma força-tarefa na Receita Federal, né? E fizeram uma devassa nas contas da ministra Isabel Galotti, cujo marido é ministro do TCU, do ministro Gilmar Mendes, da mulher do Gilmar Mendes, do ministro Toffoli, da esposa dele, e me parece que de outros ministros do STJ. Né? E os termos da força-tarefa eram termos como se a pessoa agisse já como promotor. Dizendo, aqui há indícios de lavagem, indícios de... Quer dizer, eles não dizem o seguinte, o que cabe à força-tarefa? É dizer o seguinte, olha, aqui teria, em tese, uma movimentação estranha, né, anormal, e cabe ao Ministério Público fazer a investigação. Então, quebram o sigilo. Né, eu perguntei, eu fiz um requerimento, perguntando quem que autorizou, quem pediu a quebra do sigilo. Né? Então, nós estamos vivendo num momento em que há uma reação a esse estado de coisas. O TCU reagiu bem. O TCU fez uma auditoria sobre a Receita Federal. Está fazendo uma auditoria para ver quem tem essas senhas, quem andou fazendo as quebras de sigilo e tal. Então, o TCU reagiu. Né? O Gilmar, naquele último discurso no Supremo, também reagiu. Né? O Alexandre de Moraes deu a liminar. Né? Então, há digamos, um arranjo do
forças para colocar, na minha opinião, de novo o Estado dentro do Estado de Direito. Mas ainda está longe de ter chegado a um resultado. Nassif, deixa eu colocar assim, só porque o Paulo Teixeira colocou bem, eu, assim, acho do que ele disse, mas tem uma questão que a gente tem que falar abertamente com as pessoas, né? O liberou geral do Estado Democrático de Direito brasileiro, ele foi tolerado enquanto ele alimentou um processo para derrubar um governo de esquerda e de centro-esquerda. Né? Essa é a questão. Quer dizer, para viabilizar o golpe que derrubou a Dilma e todos os interesses de fora que tinham e têm os interesses que agora estão sendo atendidos, para depreciar e cortar parte da legislação trabalhista, para fazer este processo bruto de concentração de renda, né, e de empobrecimento de uma parte da população, o aparato, parte do aparato judicial, Ministério Público e Justiça brasileira, estabeleceram uma hegemonia de liberar o derretimento do Estado Democrático de Direito. Bom, aí houve, né, o resultado do golpe que nós sabemos, se constitui um governo que agora está aí, que é um governo de extrema-direita, que é o governo do Bolsonaro, passando pelo governo Temer. Então, óbvio, eu como um cara de esquerda, um deputado de esquerda, Paulo Teixeira, nós vamos lutar sempre para que se retome o Estado Democrático de Direito. Mas nesses momentos, quando a gente está batendo um papo, como contigo aqui, com internautas, né, de um padrão formador de opinião, a gente tem que denunciar isso junto com a procura de recuperar o Estado Democrático de Direito, para que as pessoas, pelo menos uma parcela que foi, passe de fato a valorizar o que é uma democracia efetiva, né? E não uma democracia de ocasião. Né? Quando eu estou na oposição, foi o que pensou o Aécio lá, quando fez os acordos com o Temer para iniciar o processo, né, e que terminaram tolerando isso. Mas eu vejo, sim, que estamos, a muito custo, voltando a estabilizar um pouco melhor as coisas. Agora, para mim, dizer, é uma espécie, depois que há, né, um processo de revolução, de golpe, de desestruturação, de caos institucional, como nós vivemos, eu, como uma liderança de esquerda, digo o seguinte: uma condição sine qua non para que se comece a sentar, de fato, o Brasil na cadeia da democracia é o Lula recuperar a liberdade dele. Né? Dois fatos que eu acho que é importante aqui repassar, Nassif. O primeiro é esse que o Fontana terminou a fala dele. Quer dizer, você não tem um Estado democrático de direito pleno com Lula preso. Né? Essa prisão do Lula foi uma prisão marcadamente política. Né? Ela foi marcadamente para interferir no jogo eleitoral, para tirá-lo do jogo eleitoral e, com isso, eleger uma pessoa como essa que está no Palácio. A segunda questão que eu acho importante é o judiciário, ele tem sido extremamente seletivo. Ele tem sido, as decisões têm sido influenciadas pelo lado político. Por exemplo, cadê o Queiroz? Que coisa. A investigação do Queiroz, né, até hoje, não deram satisfação desse fluxo financeiro que ele administrou, inclusive com transferência de recursos para conta da família Bolsonaro, da esposa do Bolsonaro, não é do filho só. O filho poderia, nessa família, ter dado uma desviada, né? Mas não, foi para o pai, foi para o presidente da República. Né? Então, eu diria para você que nós estamos começando esse processo. O Fontana falou bem, o estado de exceção, ele se deu basicamente para derrubar um governo, se deu basicamente para tirar um candidato da corrida para a presidência da República. Não é? Agora, essa água não é uma água que só veio para o nosso lado. Ela foi para o povo brasileiro, das outras instituições. Né? E eles estão percebendo agora. Alguns que, inclusive, foram, digamos, coniventes com esse estado de coisas. Né? Foram coniventes, eles estão percebendo agora que a água está indo para o lado deles, está subindo para o lado deles. Né? E, por último, eu concluo dizendo o seguinte: a própria cara do estado de exceção é o presidente da República. É isso. Ele é a síntese do estado de exceção. Eleger um cara como ele só pode no estado de exceção, onde a justiça não funciona, as instituições não funcionam,
Veja bem, o TSE hoje, gente. O TSE hoje, era a notícia que um dos empresários foi excluído porque não acharam, cara. O TSE não está dando satisfação sobre aquela fraude eleitoral. Né? Então, eles driblaram o TSE, ou o TSE não está indo a fundo para revelar o que aconteceu nas eleições do Brasil. É isso aí. Bom, deputados, obrigado aí. Depois nós vamos voltar daqui a alguns dias aí para falar sobre essas estratégias da redemocratização. Abração. Beleza, Nassif. Abraço para todos os internautas que estão conosco. Obrigado, Nassif. Um abraço a você e a todos os internautas aí, pessoal do GGN. Abração.